Por anos, nos foi repetido que o café da manhã ideal, especialmente para quem quer cuidar da saúde, era uma xícara de aveia quente e fumegante. Uma tradição que conquistou milhões de pessoas em todo o mundo, a ponto de se tornar quase um dogma. Mas a verdade é que, depois dos 60 anos, esse hábito pode não ser mais o aliado perfeito que pensamos. Não nos enganemos, a aveia é um alimento rico em fibras, capaz de reduzir o colesterol e de dar uma agradável sensação de saciedade. No entanto, ela também esconde um limite importante. É composta quase exclusivamente por carboidratos. E isso se torna um problema justamente com o avanço da idade. Por quê? Porque depois dos 60 anos, nosso corpo entra em uma fase em que a prioridade absoluta não é mais apenas a energia imediata, mas a proteção e a reconstrução dos músculos. Chama-se sarcopenia, o processo de perda progressiva de massa muscular que acompanha o envelhecimento. É silencioso, lento, mas inexorável e traz consigo fraqueza, perda de equilíbrio e maior risco de quedas. Cada café da manhã, portanto, pode representar uma arma a favor ou contra essa condição. Não é apenas uma questão de encher o estômago, então, é uma questão de nutrir corretamente as fibras musculares que nos permitem permanecer autônomos, ativos e saudáveis. É por isso que, se você tem mais de 60 anos, começar o dia com uma simples tigela de aveia pode se transformar em uma oportunidade perdida. É como se dessemos combustível a um carro, mas esquecêssemos o óleo do motor. O carro parte, é claro, mas corre o risco de se danificar no caminho. A aveia fornece energia rápida, mas muito pouco aporte proteico. E sem proteínas de qualidade, os músculos não recebem o sinal certo para iniciar os processos de reparo e crescimento de que precisam desesperadamente. Nesse ponto entra em jogo uma alternativa tão simples quanto poderosa: um café da manhã que combina três elementos fundamentais: ovos, queijo fresco tipo ricota ou cottage e vegetais de folhas verdes. Não estamos falando de um prato elaborado, mas de uma combinação estudada que fornece os blocos de construção essenciais para manter os músculos fortes, as articulações móveis e a energia estável durante toda a manhã. Os ovos representam o primeiro pilar dessa estratégia. São considerados pela ciência nutricional um dos alimentos mais completos que existem. Cada ovo contém proteínas de altíssima qualidade, ricas em um aminoácido chamado leucina. A leucina é o sinal químico que diz ao nosso corpo: é hora de reconstruir os músculos. Sem essa mensagem, as fibras musculares não recebem a ordem de ativar e permanecem em estado de inatividade. Além disso, dois ovos fornecem cerca de 12 gramas de proteínas facilmente digeríveis, disponíveis em poucos minutos para o organismo. É como dar ao corpo a chave de ignição certa no momento mais oportuno do dia. Ao lado dos ovos, encontramos um alimento menos glamuroso, mas surpreendentemente eficaz: o queijo fresco tipo ricota ou cottage. Este produto lácteo é rico em caseína, uma proteína que se digere lentamente e que garante uma liberação constante de aminoácidos por várias horas. É um detalhe fundamental, porque ao acordar viemos de um longo jejum noturno. Depois de tantas horas sem comida, o corpo está sedento por nutrientes e, se não os fornecermos, corre o risco de desmontar as próprias fibras musculares para obter energia. A caseína age como um fluxo constante de nutrição que previne esse desmantelamento e mantém o corpo em uma condição anabólica, ou seja, de construção, em vez de catabólica, ou seja, de consumo. Finalmente, há o terceiro elemento, muitas vezes subestimado nos cafés da manhã tradicionais: os vegetais de folhas verdes. Espinafre, acelga, couve, rúcula, todas fontes preciosas de minerais e vitaminas que apoiam diretamente o funcionamento muscular. O magnésio, por exemplo, reduz câimbras e rigidez. O potássio mantém estável o ritmo cardíaco e a contração muscular. A vitamina K sustenta a saúde dos ossos, enquanto os antioxidantes contidos nessas plantas combatem as microinflamações crônicas que causam dores articulares e aquela incômoda sensação de cansaço pela manhã. Salteados rapidamente na frigideira com um fio de azeite extra virgem, tornam-se não apenas saborosos, mas também facilmente assimiláveis. Essa combinação, dois ovos, meia xícara de queijo fresco e um punhado de vegetais de folhas verdes, pode parecer minimalista em comparação com o café da manhã rico em doces ou cereais. No entanto, é uma verdadeira receita de precisão pensada para quem quer permanecer forte, ativo e independente depois dos 60 anos. Não é preciso procurar comidas exóticas ou suplementos caros. Muitas vezes são as escolhas mais simples que produzem os resultados mais concretos.
Muitos pacientes que decidiram experimentar este café da manhã me contam que notaram em poucas semanas uma melhora na estabilidade ao subir escadas, uma maior resistência durante as caminhadas e até mesmo uma redução daquela sensação de colapso no meio da manhã, que muitas vezes acompanha quem se alimenta apenas de carboidratos ao acordar. Não se trata de milagres, mas da consequência lógica de dar ao corpo o que ele realmente precisa no momento certo. Para tornar este hábito mais variado, bastam algumas pequenas modificações. Os ovos podem ser mexidos com vegetais como pimentões ou cogumelos, ou cozidos pochê e colocados sobre uma fatia de pão integral. O queijo fresco pode ser enriquecido com ervas aromáticas e tomatinhos, ou adoçado naturalmente com uma pitada de canela e algumas frutas vermelhas. Os vegetais de folhas podem ser substituídos de vez em quando por brócolis, abobrinha ou couve-flor, que fornecem igualmente minerais e fibras. Adicionar sementes de linhaça ou chia pode dar um aporte adicional de ômega 3 e fibras solúveis, úteis tanto para a saúde cardiovascular quanto para um intestino regular. O verdadeiro segredo é o equilíbrio. Proteínas de qualidade para nutrir os músculos, gorduras boas para prolongar a sensação de saciedade e carboidratos complexos em pequenas quantidades para fornecer energia estável ao cérebro e ao corpo. É a fórmula que permite transformar o café da manhã em uma terapia diária contra a fraqueza e o envelhecimento muscular. Antes de continuar, convido você a apoiar esse trabalho. Dê um curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas dicas. E escreva nos comentários esta frase como um compromisso pessoal. A partir de amanhã, escolha um café da manhã que fortalece meus músculos. Nesse ponto, é fundamental compreender por que amanhã representa um momento tão delicado para o nosso corpo. Durante as horas de sono, de fato, o organismo utiliza as reservas energéticas acumuladas para manter ativas as funções vitais: a respiração, o batimento cardíaco, a regeneração celular. Quando acordamos, os estoques imediatos de energia estão reduzidos ao mínimo. E os músculos, já enfraquecidos pela idade, encontram-se em uma espécie de terra de ninguém. Se não recebem imediatamente o combustível certo, o corpo começa a consumir o que tem à disposição, e muitas vezes as fibras musculares são as que pagam o preço. É por isso que um café da manhã desequilibrado, composto quase inteiramente por açúcares ou carboidratos refinados, não só não ajuda, como pode até piorar a condição. Um prato de panquecas com xarope, um cappuccino com croissant ou uma tigela de cereais açucarados dão sim um pico imediato de energia, mas esse efeito dura muito pouco. Depois de 1 ou 2 horas, sobrevém o chamado crash glicêmico, queda súbita da concentração, sensação de fraqueza, tremores e necessidade de comer novamente. Em outras palavras, um círculo vicioso que deixa o corpo sempre faminto e nunca verdadeiramente nutrido. O ponto central é que, depois dos 60 anos, o organismo torna-se menos eficiente na utilização das proteínas. É como se o músculo tivesse ficado um pouco surdo ao sinal anabólico. Enquanto aos 30 anos bastavam poucos gramas de proteína para estimular a síntese muscular, depois dos 60 são necessárias quantidades maiores e, sobretudo, um timing correto. É justamente pela manhã que os músculos são mais sensíveis a esse estímulo, desde que seja fornecido rapidamente. Pular o café da manhã ou preenchê-lo apenas com carboidratos equivale a perder a oportunidade mais preciosa do dia para combater a sarcopenia. É por isso que a combinação de ovos, queijo fresco e vegetais verdes funciona como um mecanismo de precisão. Os ovos oferecem proteínas de pronto uso e leucina para iniciar imediatamente o reparo. A caseína do queijo mantém a liberação de aminoácidos constante nas horas seguintes. Os vegetais fornecem os minerais necessários para otimizar a contração e a função muscular. É como se cada componente trabalhasse em sinergia para garantir estabilidade, força e energia prolongada. Muitos me perguntam, mas realmente um café da manhã tão simples pode fazer a diferença na minha força e na minha autonomia diária? A resposta é sim, e as evidências são claras. Pacientes que substituíram o café da manhã à base de biscoitos ou cereais por este novo hábito relataram menos dores articulares, mais resistência nas caminhadas, maior lucidez mental e um melhor controle do peso corporal. Não se trata apenas de ganhar músculos, mas de preservar a independência e a qualidade de vida. Depois dos 60 anos, cada passo seguro, cada subida enfrentada sem cansaço, cada movimento realizado sem medo de cair,
é um ganho enorme em termos de liberdade pessoal. Outro aspecto interessante diz respeito à digestão. Muitas vezes, pessoas mais velhas têm dificuldade em lidar com refeições muito abundantes ou pesadas. O café da manhã que sugiro, no entanto, é leve e bem tolerado. Os ovos podem ser cozidos de diferentes maneiras para se adaptar ao gosto e às necessidades. Cozidos, pochê, mexidos. O queijo fresco é macio, facilmente digerível e não pesa. Os vegetais, se levemente refogados, tornam-se tenros e agradáveis mesmo para quem tem problemas de mastigação. Dessa forma, não se renuncia ao prazer da comida, mas se o transforma em um aliado concreto da saúde. Um erro comum é pensar que apenas jovens atletas precisam de proteínas extras. Na realidade, é justamente depois dos 60 anos que a proteína se torna um nutriente vital. Não serve para inchar os músculos como na academia, mas para mantê-los eficientes, elásticos e prontos para nos sustentar nas atividades diárias. Até mesmo ações simples como levantar sacolas de supermercado, levantar-se de uma poltrona ou manter o equilíbrio em uma escada exigem força muscular. Negligenciá-la significa correr o risco de perder progressivamente a autonomia. Outro ponto crucial diz respeito à inflamação. Com a idade, muitos sentem dores crônicas nos joelhos, quadris, ombros. Nem sempre esses distúrbios são causados por artrose avançada. Muitas vezes estão ligados a microinflamações persistentes que se acumulam dia após dia. Os antioxidantes e os fitonutrientes contidos nos vegetais de folhas verdes têm um papel direto na redução desse fogo oculto. Combinados com as gorduras boas do azeite extra virgem, aumentam sua absorção e amplificam a eficácia. Assim, o café da manhã torna-se também um antídoto natural contra a rigidez e as dores articulares. Quem teme a monotonia pode facilmente introduzir variações sem perder os benefícios. Por exemplo, em vez dos ovos tradicionais, pode-se usar clara de ovo pasteurizada, rica em proteínas, mas sem gordura para quem precisa controlar o colesterol. O queijo fresco pode ser substituído por iogurte grego natural, também rico em caseína e muito versátil. Os vegetais podem mudar de acordo com a estação. Na primavera, abobrinha e aspargos, no outono, couve-flor e repolho. O importante é manter a estrutura básica: proteínas rápidas, proteínas lentas e micronutrientes vegetais. Muitos se perguntam se é possível manter a aveia na dieta. A resposta é sim, mas com algumas precauções. A aveia pode fazer parte de um café da manhã equilibrado apenas se for enriquecida com proteínas. Uma colher de proteína em pó misturada aos flocos ou uma combinação com ovos e queijo fresco equilibram seu impacto glicêmico. Ao contrário, um mingau temperado apenas com mel e banana só faz elevar rapidamente a glicemia, estimulando o acúmulo de gordura e deixando os músculos em jejum. Lembre-se, o objetivo não é eliminar completamente os carboidratos, mas escolher os certos e combiná-los de forma estratégica. Frutas frescas, em pequenas quantidades, sementes oleaginosas e vegetais fornecem fibras e açúcares de liberação lenta, evitando os picos glicêmicos. Assim, o cérebro recebe energia constante, o intestino funciona melhor e os músculos continuam a receber os nutrientes necessários para o reparo. Gostaria de sublinhar um conceito-chave. O pequeno almoço não é um simples ritual matinal, mas um verdadeiro ato terapêutico diário. Todas as manhãs pode decidir se quer dar ao seu corpo ferramentas de reconstrução ou se o quer empurrar para o consumo das suas próprias reservas. É uma encruzilhada que se apresenta todos os dias. E escolher o caminho certo faz realmente a diferença a longo prazo. Não são precisos milagres ou curas milagrosas. Basta constância, consciência e a coragem de modificar hábitos enraizados. Um conselho prático é organizar-se na noite anterior. Preparar os vegetais já lavados e cortados, ter à mão os ovos e o queijo fresco e talvez adicionar à mesa um pequeno recipiente com sementes ou frutos secos. Desta forma, o pequeno almoço prepara-se em poucos minutos sem stress. Não é preciso complicar as coisas. Simplicidade e constância são os verdadeiros segredos do sucesso. Muitos dos meus pacientes, após algumas semanas desta nova rotina, relatam sentir-se mais seguros nos movimentos, menos fatigados e até mais motivados para realizar atividade física leve, como caminhar ou fazer ginástica suave. É um círculo virtuoso. O pequeno almoço fortalece os músculos sustentam o corpo mais forte tem vontade de se mover, e o movimento potencia ainda mais os benefícios. Outro elemento que não podemos negligenciar é o papel dos hormônios.
Após os 60 anos, os níveis de alguns hormônios fundamentais para a saúde muscular, como a testosterona nos homens e os estrogênios nas mulheres, tendem a diminuir. Além disso, os hormônios do estresse, como o cortisol, tornam-se mais instáveis e podem interferir no equilíbrio energético do corpo. É justamente nessas condições que um café da manhã inadequado pode amplificar os problemas, enquanto um café da manhã direcionado torna uma espécie de regulador natural. Pela manhã, o cortisol tende a ser mais alto. Isso ajuda a nos despertar e a mobilizar energia. Mas se o único combustível que oferecemos são açúcares rápidos, o corpo responde com picos glicêmicos seguidos de quedas bruscas, que estimulam uma produção adicional de cortisol. O resultado? Ansiedade, nervosismo, cansaço. Quando, ao contrário, introduzimos proteínas de qualidade, a resposta hormonal torna-se mais estável e os músculos recebem imediatamente um sinal positivo de crescimento e proteção. Em outras palavras, o café da manhã que descrevi não apenas nutre os tecidos, mas também ajuda a manter mais equilibrada a química interna do organismo. Muitos pensam que a essa idade é tarde demais para intervir. Nada mais errado. Já vi homens e mulheres de 70 ou até 80 anos transformarem seu nível de energia simplesmente mudando o café da manhã. Não estamos falando de obter um físico de atleta, mas de ganhar força suficiente para subir escadas sem parar, caminhar por mais tempo sem dor, levantar-se de uma queda com maior prontidão. São resultados concretos que fazem a diferença entre uma vida passiva e uma vida vivida com dignidade e independência. Um exemplo prático: um paciente meu de 68 anos estava acostumado há anos a cafés da manhã à base de biscoitos e leite. Pela manhã sentia-se imediatamente energizado, mas por volta das 10 horas começava a sentir cansaço, tremores e um desejo incontrolável por doces. Isso o levava a fazer pequenos lanches açucarados durante todo o dia, com consequente aumento de peso e piora das dores articulares. Após introduzir 2 ovos, uma porção de ricota e vegetais refogados, a situação mudou radicalmente. Em 3 semanas, ele tinha mais energia estável, conseguia se concentrar melhor e havia reduzido espontaneamente o consumo de doces, porque não sentia mais aqueles colapsos súbitos. Não são necessárias grandes teorias, basta experimentar para perceber a diferença. É importante sublinhar que o sentido de equilíbrio e a prevenção de quedas também estão ligados à força muscular. Um músculo fraco não é apenas um problema estético, mas um risco concreto de fraturas e perda de autonomia. Um pequeno almoço rico em proteínas, minerais e antioxidantes contribui diretamente para fortalecer os músculos das pernas e melhorar a coordenação. É como colocar alicerces sólidos sobre uma casa. Se a base é estável, todo o resto se mantém melhor. Não esqueçamos depois a importância da mente. Um café da manhã equilibrado também influencia o cérebro. As proteínas fornecem aminoácidos necessários para a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que regulam o humor e a motivação. As gorduras boas do azeite extra virgem e das sementes oleaginosas nutrem as membranas neuronais, mantendo-as elásticas e funcionais. Os vegetais fornecem antioxidantes que protegem contra o envelhecimento cerebral. Não se trata apenas de músculos, portanto, mas de um suporte abrangente a todo o organismo, incluindo a mente. Quem gosta de variar pode enriquecer ainda mais o café da manhã com pequenos truques. Adicionar algumas nozes ou amêndoas, por exemplo, melhora o aporte de ácidos graxos ômega 3, úteis tanto para o coração quanto para o cérebro. Um punhado de frutas vermelhas, como mirtilos ou framboesas, fornece polifenóis que protegem os vasos sanguíneos e reduzem o estresse oxidativo. Uma pitada de cúrcuma ou canela pode adicionar não apenas sabor, mas também propriedades anti-inflamatórias e reguladoras da glicemia. Não é preciso revolucionar o prato, basta adicionar pequenos detalhes para tornar o café da manhã não só funcional, mas também agradável e variado. Outra objeção frequente diz respeito ao tempo. Muitos idosos estão convencidos de preparar um café da manhã assim é complicado e demorado. Na realidade, a verdade é oposta. Cozinhar 2 ovos leva poucos minutos. O queijo fresco serve-se como está e os vegetais, já lavados e cortados, bastam 2 minutos na frigideira com um fio de azeite. Em menos tempo do que leva para preparar um café e aquecer um croissant, pode-se ter uma refeição que não só nutre, mas constrói saúde dia após dia. É uma questão de organização e de consciência. Quando se compreende a importância desta escolha, torna-se natural dedicar-lhe um mínimo de tempo.
Muitas pessoas, após alguns meses desta nova rotina, descobrem também um efeito inesperado: a vontade de se movimentar aumenta. Não é por acaso. O corpo, recebendo finalmente os nutrientes certos, começa a sentir-se mais forte e reativo. Subir escadas, fazer uma caminhada, até mesmo sair para fazer compras não são mais vistos como esforços insuperáveis, mas como atividades gerenciáveis. Isso estimula a movimentação, e o movimento, por sua vez, estimula ainda mais a massa muscular. É um ciclo positivo que pode realmente mudar a forma de viver a terceira idade. Naturalmente, toda mudança exige constância. Não basta um único café da manhã proteico para reverter anos de hábitos incorretos. Mas já após 2 ou 3 semanas, os primeiros resultados tornam-se evidentes. Maior estabilidade, menos dores, energia mais duradoura. O verdadeiro desafio é manter essa escolha todos os dias, até que ela se torne parte integrante da própria identidade. Pensá-la como uma terapia diária para o corpo e para a mente é a melhor maneira de não abandoná-la. Vale a pena reiterar: o café da manhã não deve ser visto como um momento de simples gratificação, mas como o primeiro ato de cuidado para consigo mesmo. Um ato que decide se os músculos serão nutridos ou consumidos, se o corpo permanecerá forte ou começará a ceder. É por isso que insisto tanto neste tema com os meus pacientes. Não é um detalhe secundário, mas uma escolha que pode determinar por quanto tempo permaneceremos independentes, ativos e lúcidos. Se você tem mais de 60 anos, meu conselho é simples. Amanhã de manhã, tente substituir seu café da manhã habitual por 2 ovos, meia xícara de queijo fresco e um punhado de vegetais salteados. É um pequeno gesto, mas com imenso poder. Não se deixe enganar pela simplicidade. É justamente na simplicidade que se esconde a eficácia. Antes de terminar, convido você a apoiar este projeto. Dê um curtir no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar atualizado. E se você deseja apoiar ainda mais este trabalho, pode fazê-lo com um super obrigado aqui abaixo do vídeo. É uma forma concreta de nos permitir continuar a oferecer diariamente conteúdos úteis para a sua saúde. Lembre-se, todas as manhãs você tem a oportunidade de escolher se vai fortalecer seu corpo ou deixá-lo enfraquecer. Nunca é tarde para escolher o caminho certo.